Como São Padre Pio faz o seu caminho de silêncio para manter a integridade? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é festa de São Padre Pio. Quantos devotos este grande santo tem? Só temos a agradecer pelo seu imenso dom que vai tocando vidas, cura, libertações que vão acontecendo no mundo inteiro justamente pela sua intercessão. Pedimos a São Padre Pio que possa sempre interceder por nós e nos iluminar para que também possamos ser obedientes à palavra. Iluminados assim pelo testemunho deste santo, quero também trabalhar com vocês o texto de hoje, que está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16, diz assim: Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra, poder eterno. Olha só, que interessante. Nós temos a cena da paixão de Cristo, aonde o Senhor está diante de Pilatos e ele é questionado sobre a verdade. E diante do questionamento da verdade, sendo Jesus a própria verdade encarnada, ele não responde, ele se silencia. E Pilatos até mesmo começa a questioná-lo: tu não sabes, né, que eu tenho o poder de te condenar? E ele depois responde a Pilatos, justamente, se não fosse dado o poder do alto, nenhum poder teria sobre mim. O que acontece? O Senhor, ele silencia. E aí há algo muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, que para a gente afirmar uma verdade contra algo que é falso, nós precisamos subir o tom, nós precisamos falar. Mas o que você vê é alguém que fala com a vida. Isso é interessante. Por exemplo, quando você pega o testemunho de São Padre Pio, que foi acusado de imoralidade, foi afastado do seu ministério, retirado de celebrar publicamente a Santa Missa e de confessar, que era justamente o que ele mais fazia, né? Passava o dia inteiro nas confissões, filas imensas, e ele foi retirado do seu ministério de poder então confessar as pessoas e também celebrar. Foi uma atitude injusta, realizada por um bispo, e sabe o que ele faz diante disso? Ele não começa a criticar o bispo, condenar o bispo, não começa a falar com os outros do erro do bispo. O que ele faz? Ele silencia, porque ao silenciar, ele mantém a integridade, ou seja, ele não mistura a raiva, o ódio, a impaciência, o sentimento de ser passado para trás, a injustiça, com o seu chamado, com o dom que Deus colocou sobre ele. Então, ele guarda o seu mandato íntegro ao se silenciar. Mas ele podia denunciar, faz alguma coisa, o bispo está errado, precisa. São Padre Pio silencia. E ainda há algo muito forte quando um dos seus amigos fala assim: vamos fazer isso, porque o bispo está sendo injusto. E ele começa a dar um tapa na cara daquele amigo e diz: mas quem é você para acusar o bispo? E começa, ele que tinha um dom de ciência extraordinário, começa então a dizer os pecados também que ele tinha. Ou seja, você também é pecador, você também erra. É como se dissesse: olha para si, acusa a si mesmo antes de acusar os outros. Isso parece um chacoalhão para nós. Quando nós estamos convictos de uma verdade, de uma injustiça que nós sofremos,
Esperar parece o caminho mais terrível. Porém, é um momento em que nós podemos nos aderir, nos configurar a Cristo diante de Pilatos. E a vida ser o testemunho da verdade. Olha, isso precisa justamente de uma alma e de um coração com muita força, muita determinação, muita fé que Cristo é que falará por ele, que o Espírito é quem falará. E eu não estou dizendo que o Espírito falará amanhã, depois da manhã, porque Padre Pio não ficou assim 2, 3 dias. Não teve essa situação por um mês. As coisas às vezes demoram e às vezes só chegam depois da morte. E isso é para poucos fazerem justamente a escolha. Mas são esses santos que nos deixam aquela pitada de provocação, que justamente escolhem manter-se nessa integridade. Não quero dizer assim que outros que possam agir de uma forma diferente não sejam íntegros. Não é essa a afirmação. Estou querendo dizer apenas que pode ser visto a integridade quando se escolhe silenciar. Também pode haver quando se resolve falar. Mas para isso precisa de um coração que esteja íntegro, sem movimento pelo ódio, pela impaciência, pela ira, pelo julgamento, pelo senso de injustiça, mas simplesmente deixar-se mover por Cristo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.